A paz do Senhor Jesus, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, louvado e exaltado seja o nome do nosso Deus, o nome daquele que vive e reina para todo sempre, passando aqui rapidamente para trazer uma mensagem do coração de Deus para o meu e o teu coração, glória a Deus, que Deus em Cristo vos abençoe a sua vida, a sua casa, o seu lar, os seus projetos, as suas finanças, louvado seja a sua saúde, enfim, que Deus abençoe conforme aquilo que você necessita e precisa. Glória ao nome do Senhor Jesus, porque Ele pode todas as coisas, somente o nosso Deus pode. Que aqui está trazendo a palavra lá em Jó, capítulo 8, versículo 7, onde a palavra do Senhor nos diz assim: o teu princípio, na verdade, terá sido pequeno, mas o teu último estado crescerá em extremo. Louvado seja Deus. É só para quem crê na palavra do Senhor Jesus. Sabemos perfeitamente, amados irmãos, a história de Jó, o que ele passou, o que ele enfrentou, e sabemos perfeitamente aquilo que Deus restituiu e ainda deu para ele. Louvado seja Deus como vitória, por fidelidade. Aquele que verdadeiramente vive para Cristo, aquele que verdadeiramente vive por amor de Cristo, por amor da sua palavra. Todo aquele que vive para Cristo, glória ao nome do Senhor Jesus, obtém vitória. Porque nós servimos a um Deus de vitória. Então, seja na alegria, seja na dor, quando nós o adoramos verdadeiramente, nós vamos obter vitória. Louvado seja Deus, a nossa maior vitória ainda é a vitória celestial. É alcançar aquilo que Deus tem preparado para mim e para você. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas o que eu quero estar falando aqui, meditando, louvado seja o nome do Senhor Jesus, é frisando que, glória ao nome do Senhor Jesus, no princípio, às vezes tudo é muito complicado. Bem no início, é difícil. Todo aquele que tem chamada precisa passar pela preparação do Senhor, precisa passar pelos testes do Senhor, precisa passar pela aprovação do Senhor Jesus, até porque o Senhor, Ele tem que nos aperfeiçoar, Ele tem que nos moldar, Ele tem que nos deixar preparado conforme aquilo, do jeito que Ele quer e deseja que nós sejamos, para que nós possamos receber aquilo que Ele tem para nos entregar. O Senhor jamais vai entregar algo para mim, para a tua vida, se nós não tivermos hábitos a vivenciarmos, a vivermos aquilo. Então todos passam. Quem iria, olhando para o princípio lá de Davi, louvado seja Deus, glória ao nome do Senhor Jesus, quem iria olhando para o início da história, o princípio de Davi, iria saber depois, louvado seja o nome do Senhor Jesus, quem olhando para o início, para o princípio da história de Davi, louvado seja Deus, podia achar que o último estado dele iria se tornar um rei. Quem olhando para o início, para o princípio da história de José, poderia saber que o segundo estado dele iria um dia se tornar governador. Olha os testes que eles passaram, olha as perseguições que eles passaram. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, mas cada um deles perseveraram, crendo, confiando no Deus, louvado que pode todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, e eu quero declarar sobre a tua vida, não importa o que você tem passado hoje, vivido hoje, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Creia que Deus tem o melhor para você. Que Deus tem algo extraordinário preparado para mim e para a tua vida. E que você não precisa ver, louvado seja Deus, para você crer. Porque Jesus chamou homens e mulheres ousados e ousadas, que vivem com os olhos da fé, que vivem por fé e não por vista, louvado seja. As pessoas hoje estão adaptadas a ter a certeza, louvado seja Deus, de poder ter aquilo em vista, de poder olhar com um olhar natural, carnal, e dizer assim, há uma chance, há uma possibilidade. Mas não, o Senhor Jesus te chamou, louvado seja Deus, para que você acredite nos mistérios de Deus e que você não precisa ver, louvado seja Deus, aquilo que ainda tem para ti, mas você crê que lá algo maravilhoso te espera, porque fiel foi aquele que prometeu. A palavra do Senhor vai nos falar em 1 Coríntios, louvado seja Deus, 2:9, louvado seja Deus, que as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, que não subiram ao coração do homem, as coisas que Deus tem preparado para aquele que os ama. Louvado seja Deus. Então Deus é fiel para cumprir. As coisas que Deus tem para mim, para a tua vida, é coisa extraordinária, linda, grande, tremenda, que se você já parou um pouco para pensar nas maravilhas, nas grandezas, se você acha que é lindo e extraordinário, pois aquilo que Deus tem é além daquilo que você já pensou, ouviu, cogitou. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. As coisas de Deus é mistério, é tremendo. Só vive esses mistérios tremendos do Senhor Jesus aquele que tem coragem de mergulhar de cabeça nos mistérios de Deus. Aquela pessoa que está adaptada a viver no raso, com água nos pés, jamais vai vivenciar mistério. Louvado seja Deus. Deus que é homem ousado, tendo a certeza, louvado seja Deus, como lá em Ageu, capítulo 2, versículo 9, vai nos dizer que a glória desta última casa será bem maior do que a da primeira, tendo esta certeza nas promessas do Senhor que você vai vivenciar tudo aquilo que tem para você. A glória desta última casa
será bem maior do que da primeira. O Senhor Jesus, ele foi preparar lugar para mim e para você. E esse lugar é um lugar extraordinário, que nós ainda não vimos, mas com o olho da fé, nós cremos que nós vamos alcançar, que nós vamos almejar e que nós vamos chegar a este lugar. Um lugar que não haverá pranto, um lugar que não haverá dor, um lugar onde não haverá sofrimento, onde não haverá enfermidade, um lugar onde você vai gozar de pleno gozo. É esse lugar que Deus tem para ti. E é por este lugar que você tem que lutar. É por a tua salvação que você tem que lutar. É amando a palavra do Senhor, porque Jesus te amou primeiro. Louvado seja Deus. Almeje, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Lute, tudo aquilo que nada na nossa vida nós vamos conseguir ter se não tiver uma luta. Não há como obter vitória se você não lutar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Viva por fé, não viva por vista. Quando Deus ordenou a Abraão, sai do meio da tua parentela. Louvado seja o nome do Senhor. Abraão não sabia o que esperava. Abraão também não via já a vitória, mas ele sabia, louvado seja Deus, que ele ia ter a vitória, porque fiel foi o Deus que ordenou a ele. Então ele não sabia o que esperava, ele não sabia o que ia viver, ele não sabia o que ele ia passar, mas simplesmente ele foi. Porque muitas pessoas às vezes querem até pedir para ouvir a voz de Deus, e é extraordinário escutar a voz de Deus. É lindo, é tremendo ouvir Deus falar. Só que mais lindo ainda do que depois de ouvir Deus falar é obedecer à voz do Senhor. E tem pessoas que pedem para ouvir a voz de Deus, escutam a voz de Deus, mas não obedecem à voz de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E para você ter sucesso, para você ter vitória, para você ter a tua salvação, para você viver os mistérios de Deus aqui, ser usado por Deus aqui, contemplar as coisas lindas de Deus aqui e ainda as da eternidade, louvado seja o nome do Senhor Jesus, você precisa obedecer. Louvado seja o nome do Senhor. Está disposto a ouvir, mas está disposto a obedecer. Louvado seja o nome do Jonas, também ouviu a voz do Senhor, mas ele não obedeceu, e por não obedecer, desobedecendo a ordem que o Senhor ordenara a ele ir, não indo para o lugar onde o Senhor determinou que ele fosse, ele foi jogado nas profundezas do mar, engolido por um grande peixe. E às vezes é assim na minha e na tua vida. O Senhor às vezes precisa, às vezes, se for necessário, o Senhor ter que fazer, pesar um pouco a mão para que você venha obedecer a voz dele e ir para o caminho que ele quer que você vá, ele vai fazer assim. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas o que eu quero frisar e finalizar, louvado seja o nome do Senhor Jesus, é que creia. Glória ao nome do Senhor Jesus, que a glória, louvado, dessa última casa ainda será maior do que a primeira. Creia, louvado seja Deus, que as coisas que Deus tem para a tua vida são coisas lindas e extraordinárias. Não se adapte, não se acostume com agora, com aqui. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Busque pela tua vitória. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não se acostume no raso. Louvado seja Deus. Queira descer as profundezas dos mistérios de Deus. Mergulhe de cabeça, se entregue por inteiro. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque Deus tem coisas extraordinárias. Tem sofrido muito, tá complicado muito, tá difícil muito, mas se você perseverar na fé, na obediência, na palavra do Senhor Jesus, a palavra do Senhor Jesus vai nos falar que, glória ao nome do Senhor Jesus, o teu último estado crescerá em extremo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado. Não se adapte com aqui, até porque daqui você não é. Nós estamos aqui de passagem, somos como peregrino. A nossa casa é a casa celestial. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, que Deus em Cristo vos abençoe e guarde essa palavra no teu coração. Amém? Fica com Deus, fica na paz.